Bom, galera, devido ao último vídeo eu esqueci de postar as redes sociais do Placite. Vai estar nesse podcast aqui na descrição. Vai ter aqui, tá? Instagram, canal do YouTube. Vão lá, sigam o cara e agora escutem o áudio do Fragata. Valeu. Bom, o podcast trata de entrevistar pessoas da área artística, na qual são referências. Hoje eu vou entrevistar o Vinícius Fragata, professor de modelagem. E eu gostaria de saber, né, contar um pouco da sua história pra mim, pra gente. Bom, eu entrei na faculdade no meio de 89. Até realmente prestar o vestibular e ver que meu nome tinha sido... estava na lista, né? Tinha sido escolhido. Eu não tinha muita noção do que eu queria fazer. A moda na época era administração. Todos os meus amigos faziam administração, economia. Só que eu era um péssimo aluno. Eu não tinha... Mesmo que eu quisesse entrar numa Getúlio Vargas ou numa USP, eu não entraria, porque eu era um péssimo aluno. Na minha época não existia essa opção, essa variedade de faculdades pelo Brasil, era uma coisa muito, muito mais escassa. Mesmo os alunos que iam para a faculdade também eram uma quantidade menor, né? Eu tive a sorte de nascer numa família que apoiava a arte, né? Minha mãe sempre me deu todo o apoio necessário, todo o suporte financeiro. Então eu devo muito à criação que eu tive. Meu pai algumas vezes falava: você quer fazer artes plásticas? Faça, mas faz uma faculdade de verdade, faz arquitetura. Bom, tem muito arquiteto numa situação pior que a minha, assim. Eu acho que eu, como artista plástico, podia ter ido mais longe, mas também não tô insatisfeito com o que eu colhi até hoje. Tô feliz com a minha vida. Você tá num patamar onde você gosta de onde você tá. Eu gostaria de estar expondo pelo mundo, né? Sim. É como você pegar um piloto de Stock Car com 50 anos de idade, ou 45. Eu acho que o sonho de todo piloto é ir para a Fórmula 1 e ser campeão do mundo. Eu acho que o sonho de todo artista é ter um reconhecimento tanto a nível nacional quanto internacional, mas eu me formei numa época muito complicada das artes no Brasil. Eu não via outro caminho que não fosse as artes, né? Hoje a gente fala de pop art, hoje a gente vê o que movimenta esse universo. Mesmo meus alunos no meu estúdio, a maioria quer fazer super-herói, personagem de games, criaturas. Ninguém quer fazer artes, fine arts, né, como fala em inglês, produzir uma escultura para ir para uma galeria, ser um Michelangelo. Isso não tem hoje no meu curso, né? De vez em quando aparece uma pessoa ou outra que tem essa pegada um pouco mais artística, mas a maioria quer o pop art. Então eu me formei, era bem difícil entrar no mercado, eles não abriam espaço para os artistas novos. Não importava a qualidade que você tivesse. As galerias eram bem reservadas quanto a artistas, principalmente os novos, era quase que um preconceito. E eu não consegui galeria por muitos anos, assim. Mas continuei sempre estudando, pude ter esse respaldo da minha família, né, que não era obrigado a trabalhar. Eu podia estudar. E depois de formado eu estudei mármore,
E depois disso eu fui trabalhar, uma das coisas que eu trabalhei um pouco com artes gráficas, tal, fazendo um freela aqui, um freela ali para ganhar um dinheirinho. E depois, mais tarde, eu fui trabalhar com cenário de publicidade. Que foi Isso com quantos anos? Isso foi em 2001. Se eu sou de 70, 2001 tava com 30, 31, por aí. Aí eu fui trabalhar com publicidade, com cenário de publicidade. Eu acho que eu ampliei muito meus conhecimentos, assim. Era um trabalho bem divertido. Cada hora aparecia uma coisa diferente pra gente fazer. Eu lembro que depois que esse meu amigo me chamou o primeiro trabalho, ele me liga e falou: precisa pintar mancha de vaca leiteira numa galinha. Como é que eu vou fazer isso, Marco? Não sei, passa aí, você tá onde? Eu falei: tô aqui na FAP. Passa aí na papelaria, pega guache preto, pincel, cartolina para de repente fazer uma máscara e mascarar a galinha e tal. Mas não fui lá, tentando. Eu conversei com a irmã dele, que é veterinária, tudo, mas no fim a gente tentou de todas as formas pintar a mancha, mas não conseguia, você não conseguia delinear a mancha bonitinho. No final acabou sendo feito no sistema esse trabalho, mas foram 2 anos e pouco trabalhando com isso, foi muito legal. Volta e meia eu faço algum freelancer disso, né? Hoje eu não tenho mais o tempo disponível, né? Minha agenda é um pouco cheia, dando aula no Senac, dando aula no estúdio, então sobra pouco tempo para fazer esse tipo de coisa, mas às vezes um objeto ou outro, esse meu amigo ainda joga na minha mão, porque sabe que não vai ser mal feito, que vai ser bem feito. E no caso, mas o que você realmente gosta de fazer? Você gosta de dar aula ou você prefere outras coisas? Então, eu me formei em licenciatura em educação artística, né, para ser mais exato. E enquanto eu estava na faculdade, eu nunca pensei em dar aula. Eu não tinha eu era uma pessoa muito tímida, não tinha. Muita gente achava que eu fosse metido na FAP, porque eu falava com pouca gente, estava sempre com fone de ouvido, sempre no canto da sala de modelagem, modelando e tal, e fazendo escultura. E não é que eu era metido, eu era tímido, as pessoas vinham, elogiavam e tal, e eu ficava sem graça, não é que eu ficava me achando, nada disso. Não sabia lidar com elogio. Era panguão mesmo, era tonto. 18, 20 anos, a gente é tonto. Só que depois que eu me formei, e eu deixava claro, inclusive para as professoras que davam as aulas de pedagógicas, eu deixava claro que eu nunca ia ser professor. Eu comecei a mergulhar quando eu terminei a faculdade e fui tomando gosto, mas eu também não tinha muito dinheiro para mergulhar, então eu falei: eu vou virar dive master, porque aí eu não pago pelo meu mergulho, eu recebo. E aí eu fui fazendo os cursos até virar dive master. E para você virar dive master, pela certificadora que eu me formei, a escola exigia que eu desse 3 aulas teóricas e 3 aulas de piscina, 3 turmas, né? Então não eram 3 aulas, eram uma semana, 3 semanas de aula, né? Cada turma tinha uma semana de aula na teórica, e também as aulas de piscina, que também duravam uma semana para cada turma, e 3 saídas para o mar de check-out. E nossa, a primeira vez eu fiquei travado, assim, parecia um retardado lendo, sei lá, parecia o Bolsonaro lendo falando uma frase, assim, eu não sabia articular exatamente e tal. Mas era uma coisa muito simples de dar aula, porque eram umas transparências, né? Que para a geração de vocês nem sabem o que é isso, mas
como se fosse um PowerPoint, só que arcaico. Então você ia trocando as transparências e lendo o que estava escrito ali e fazendo um comentário baseado nas experiências que você ou que outros mergulhadores te passaram a respeito daquele tema. E eu lembro que a primeira turma tinha empresária, tinha doutor, médico, advogado, tudo gente cara de moleque Na frente de todo mundo. na frente de todo mundo. Aí eu tava roxo assim, quando chegou a minha hora de falar, aí eu pensei, caralho, eu sei muito mais de mergulho do que todos esses bunda mole aí. Por que eu tô preocupado que eles são médicos ou físicos ou cientistas? Eu sei mais do que eles. Na sua área, quem manda é você. E aí eu fui perdendo a vergonha, aí a segunda aula foi melhor, a terceira foi melhor, e aí eu sempre fui um cara bem franco assim, bem gozador, bem sarrista, e aí isso começou a fazer diferença, né? Porque uma coisa é você ser um bom profissional, outra coisa é você ser um bom professor. Não necessariamente o melhor profissional vai ser o melhor professor. Eu lembro até que uma vez me fizeram fazer um curso lá de nitrox. Para completar a turma, me deram o curso, assim, que é uma mistura gasosa que você usa no mergulho. E era um professor, era um instrutor, que é um dos maiores, eu nem lembro o nome dele, mas era um dos maiores mergulhadores de caverna que tinha na época, 20 anos atrás. Mas a aula dele era um horror, ele não tinha didática, você dormia, você cochilava na aula dele, ele não sabia dar aula. Quer dizer, se eu fosse escolher um cara para programar um mergulho de caverna comigo, seria ele o cara. Eu não ia arriscar minha vida na mão de outro cara que não fosse ele. Mas como instrutor, como professor, foi o pior que eu já vi dando aula, entendeu? Era a Dilma estocando vento, assim. Então, tem isso. E aí, pouco a pouco, a carreira artística não aconteceu e a carreira acadêmica começou a acontecer. Depois de eu ter trabalhado fazendo cenário de publicidade, eu me mudei para Ilhabela, fiz um estúdio de cerâmica lá. Achei que dava para viver de cerâmica lá na Ilhabela, eu não consegui, mas tem gente que consegue. Por quê? Porque eu não tinha um ponto de venda, minha casa ficava num lugar meio escondido, então era complicado, mesmo deixando panfleto pela cidade. Ilhabela acontece na avenida principal, e na avenida principal os aluguéis eram muito altos, então não dava para eu produzir. Quer dizer, eu ia ter que ter um ponto, ia ter que fazer meu ateliê nesse ponto, ia ter que reformar o lugar, ia ter que pagar um aluguel alto. Não sei, não deu certo. Mas eu conheci o dono de uma galeria, o Maier, da Espaço Arte, o Maier Mizrahi, que pegou trabalhos meus tal, e eu também fazia escultura para outros artistas tal. E ele me chamou, depois de 4 anos eu morando lá, ele me chamou para ir trabalhar com ele lá na galeria dele, porque ele abriu uma galeria no Jardim e queria um cara nos Jardins e queria um cara de confiança. E aí eu saí da ilha, mudei para São Paulo, fiquei 2 meses na galeria dele e eu vi que ele já não estava mais tão certo de abrir essa galeria nos Jardins. E eu com 36 anos de idade, não estava mais no pique de trabalhar num shopping, né? Que a galeria dele é no shopping. Trabalhar domingo, sabe? Umas coisas bem deprê, assim. E aí eu, numa dessas, como o shopping era perto ali da FAAP, eu fui um dia almoçar com o meu ex-professor, que era técnico da cerâmica na FAAP, o Rafael. E eu perguntei se tinha alguma
Perguntei onde estava o ajudante que sempre estava lá, trabalhou lá há 20 anos, o Toninho. Ele falou, foi pra Bahia. Eu falei, quem tá no lugar? Ninguém ainda. Eu falei, pô, dá pra eu entrar no lugar? Ah, mas tem que trabalhar sábado, né? Não, eu quero sábado e domingo livre. Aí ele falou, na cerâmica vai sair o João, pediu pra sair, né? Ainda não saiu a demissão dele, mas... falei, então me põe lá na cerâmica, né? Ah, você não é o perfil, do tipo, quer dizer que eu era muito mimado pra ter um emprego fixo. E aí nesse momento tocou na sala dele o telefone e eu, folgado, atendi. E era a esposa dele, que gostava bastante de mim, gosta, a Sueli. E eu falei, viado do teu marido aqui, pô, tá falando que tem vaga, eu sou o cara pra me pôr na vaga e tá dizendo que eu não faço perfil. Porra, pô, ele acompanhou meus primeiros passos na escultura e ele já é um senhor de idade. Eu falei, seria tão bonito eu poder acompanhar os últimos passos dele aqui na FAP, porque fatalmente ele ia se aposentar dali 3, 4, 5 anos, como acabou se aposentando. E eu... Aí ela falou, fica tranquilo, à noite eu converso com ele. Deu... Já pegou o esquema. Aí deu 7 da manhã, ele é peruano, né? Então tem aquele sotaque de castelhano assim. Aí deu 7 da manhã, toca meu celular. Traga seu currículo. Oi, traga oi. Tá bom, Rafa. Aí levei e tal, aí entrei como técnico na cerâmica. E aí começou, era técnico, eu não era professor ainda, mas começou aí a minha vida acadêmica, né? Fiquei 4 anos como técnico da cerâmica. Aí surgiu a possibilidade de eu ser promovido para coordenador da oficina de gravura, eu aceitei. Não é a minha praia a gravura, eu faço, eu entendo, Mas não é aquilo que te motiva. não é o meu tesão, né? Meu tesão sempre foi a escultura. E aí nesse inteirinho, quando eu entrei na FAP, o salário era muito baixo, assim. Na época eu ganhava R$1.200, assim, não dava para pagar comida e combustível só, nem seguro, nada, não dá pra fazer nada com isso. Você vivia no limite. Não, meu salário acabava em 3 dias, era ridículo, assim. E aí eu falei, bom, preciso de uma segunda fonte de renda. Aí eu resolvi abrir um estúdio, né? Que eu tenho até hoje. Agora, janeiro, fevereiro, março, agora vou completar 10 anos de estúdio. Caramba! E aí eu não tinha dinheiro para alugar um espaço, nada. Aí o que eu fiz? Eu imprimi um folheto, alguns folhetos, né? Sei lá, 1000 folhetos de aula de escultura, distribuí em vários lugares que eu achei que poderia atrair aluno, e eu não tinha um espaço ainda. E aí uma ou outra pessoa ligava, eu pegava o telefone, falava que então a aula é assim, assim, assim e tal, mas o lugar que eu tava fechando o aluguel deu errado no final, acabou não rolando. Isso no caso era um migué pra segurar eu queria era ter interessado, porque eu não podia me dar o luxo. Imagina, se o meu salário não dava para me sustentar ao longo do mês, como é que ia me sustentar, pagar uma reforma e o aluguel? Aí nesse meio tempo, assim, fui pegando o telefone e tal, tinham 8 pessoas interessadas quando eu realmente consegui abrir o estúdio. E eu fui ver um jogo do São Paulo com um amigo meu, que é como um irmão mesmo, assim, um cara que sempre me ajudou e tal, que ele tem grana. E a gente foi num jogo São Paulo e São José. São Paulo tomou de 2-0. O gol do Marcelinho Carioca, o Santo André, sei lá que lixo que era. E aí conversa vai, conversa vem. Eu tava com o nome sujo, porque quando eu montei meu ateliê, num cheque
construiu, né? A gente construiu meu ateliê em casa, e um cheque das portas que eu comprei lá, a janela, voltou, eu fui lá, troquei o cheque, mas a loja lá tinha uma filial na Ilhabela e a loja ficava em São Sebastião. E São Sebastião pegou e botou no pau. Eu nem sabia que eu tava com o nome sujo. Eu fui descobrir 2, 3 anos depois que eu tava com o nome sujo. E aí, então eu não conseguia alugar nada. E aí ele falou: eu tenho um apartamento lá que tá fechado há 10 anos, tal, lá onde era o escritório do meu pai e tal, não sei o que. Vai lá na segunda-feira ver com o Toninho e ele abre lá pra você vê. Se funcionar pra você, pega lá, só me paga o condomínio, que é tipo R$300 por mês, era nem isso, era R$250 por mês, e faz a reforma que você tiver que fazer e eu desconto do aluguel, a reforma. No fim, o lugar era sensacional, tava realmente um terror. Eu peguei um empréstimo na FAAP, que era muito baixo o empréstimo que eu consegui, acho que era R$2.000, porque eu tava lá fazia, sei lá, 4, 5 meses que eu era empregado da FAP, então o empréstimo era um lixo, que muito pequeno o valor que eles autorizavam, empréstimo consignado. E aí contratei um pedreiro e eu mesmo também pintei coisa pra caramba e tal. No fim, eu liguei para as pessoas tal, e comecei o primeiro mês com 4 alunos quando eu abri. E assim foi. No segundo mês foram 6, no terceiro 8, e a coisa sempre foi andando para frente. E aí minha vida também começou a melhorar. Sabe, coisas boas começaram a acontecer, comecei a ganhar dinheiro, troquei de carro que eu não trocava há 14 anos. Tava com 14 anos com o mesmo carro? Eu tinha um Niva, aquele jipinho russo. Mas era caro manter, né? Carro velho chega uma hora que fica caro de manter. Um 4x4 é mais caro ainda que um carro normal, né? E aí mas assim, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, abrir o estúdio. Eu realmente ganhei muita rodagem, né, nesse período. Depois de 4 anos como técnico na cerâmica, eu fui promovido para coordenador da oficina de gravura. Fiquei mais 4 anos na FAAP, um total de 8. Nisso eu pude fazer minha pós, porque como técnico da cerâmica eu não tinha horário de noite, eu trabalhava tarde e noite, não conseguia trocar minha escala de trabalho para poder fazer a pós durante a noite. Como coordenador da oficina, eu fazia o meu horário e pronto. E aí eu pude fazer minha pós. Durante minha pós eu fui convidado para dar aula aqui no Senac, mas como eu não tinha pós eu não podia. Mas a coordenadora afirmou que a vaga era minha. Bom, era a minha porque não tem professor de escultura. Não é que você deu sorte. Não é assim, eu dei sorte de eu ter estudado, né? Assim, de eu ter feito a faculdade até o fim, mesmo não querendo ser professor. Depois ter realmente feito uma pós, sem ter essa previsão de uma vaga como professor. E aí quando eu terminei minha pós, trouxe minha papelada aqui, fiz a aula teste e tal, aberto edital, tudo, não é que foi picaretagem. Aqui na minha área não tem gente com formação acadêmica para poder dar aula. Você pode chamar o Michelangelo. O MEC vai falar: Michelangelo, você é formado? Sou formado, ok. Mas você fez pós-graduação? Puta, não fiz. Então, filho, você não pode dar aula. Legalmente você não pode dar aula. O mínimo que você tem que ter é pós-graduação. E na minha área, muitas pessoas são autodidatas. Outras tantas fizeram cursos específicos de escultura. Então elas não têm habilitação para isso. E por sorte eu caí no Senac, que é uma entidade assim maravilhosa, né? Uma universidade que te dá todas as possibilidades de desenvolver teu trabalho,
fazer coisas extras assim, como participar da Comic Con e tal, mostrar serviço, né? Eu realmente assim, para mim o melhor emprego, a melhor vaga de professor de escultura no Brasil é a que eu tenho. É a melhor vaga. Caramba! Assim, como emprego registrado, acadêmico e tal. Não falo assim de salário, nada disso. Falo em relação a trabalhar num lugar que você tem liberdade para reprovar um aluno, sabe? Não tem essa coisa. Nunca meu coordenador chegou e falou: a gente não pode ficar bombando aluno porque a gente perde dinheiro porque eles abandonam. Nunca. E isso acontece em outras faculdades. Caramba, eu não sabia disso não. Educação virou um negócio. Depois que começou a abrir faculdade à torta e à direita, educação virou um negócio. E o negócio é dar lucro. Agora o Senac, ele tem a universidade, ela tem o Senac por trás. Então, a faculdade não gerando lucro, as contas dela estão pagas. Você entende? É óbvio que o Senac gostaria que a universidade se bancasse, mas a verdade é que ela não se banca, né? Então, nisso você vê que a gente tem a possibilidade de dar uma educação de qualidade, porque não estou dependendo, né? Se eu bombar 10 alunos num semestre e eles abandonarem, eu não vou tomar bronca, sabe, assim? Pode ficar de boa. Então os professores aqui podem focar mais em cobrar de um aluno do que ser, sei lá, como escola pública, que o aluno tem aprovação automática e se forma no terceiro colegial e não sabe escrever nem ler, né? Então isso eu acho bonito aqui, assim, essa coisa de realmente aqui tem educação, do meu ponto de vista, né? A gente não fica aliviando para manter aluno, né? E hoje eu estava conversando com o nosso coordenador, 80 alunos de manhã. 80? Então aumentou 10 já, né? 80 de manhã e acho que tem 50 à noite. Caramba, No 130. primeiro semestre. Então, a gente, por mais otimista que tivesse ao abrir as vagas de manhã, não esperava esse número de alunos. À noite, tudo bem. Já há muito tempo a gente lota mesmo e já conta com isso. Mas de manhã a gente não achava. Ou achava até que assim, tudo bem, a gente podia lotar os 50 de manhã. Mas a gente vai esvaziar a turma da noite. Mas não. A turma da manhã tá inchada e a da noite tá gordinha. Não perdeu em nenhum lado. Os 10 alunos que faltam à noite para completar os 50, a gente já tá na manhã compensando, né? Então, mas é isso aí. No fim eu acabei dando aula. Gosto de dar aula, eu acho legal passar o que eu sei. Eu não sou o tipo do professor que acha que a minha matéria é a mais importante. Eu acho que quem quer fazer direito vai encontrar em mim um cara interessado mesmo em que você aprenda. E se você quiser empurrar com a barriga, filho, você é adulto. Você sabe o que tá fazendo. Você sabe o que tá fazendo. Eu sempre falo pros alunos aqui, mesmo no estúdio, que querem seguir como profissão, meu espaço no mercado já tem. Vocês têm que abrir o de vocês. No caso, você como professor, como é que você se sente, por exemplo, como o que modelou o God of War? Como que é o nome dele? Esqueci. O Grassetti? Rafael Grassetti? Isso, o Grassetti. Eu sinto orgulhoso, né? Porque foi um menino que passou lá pelo estúdio. Mas é até engraçado. O Grassetti é um cara muito bacana, né? Porque teve, como todo negócio, tem momentos que você tá com bastante aluno, tem momentos que você tá com menos aluno.
enfim, ainda mais um país que a economia é um lixo como o nosso, né? Sempre é uma gangorra, né? E nos momentos que estava mais baixo de aluno, eu quis fazer um folder com foto de trabalho de aluno, porque tudo bem, a foto do trabalho do professor, ok, mas a do aluno tá mostrando que o aluno está aprendendo, né? E ele falou na época, não, bota aí trabalho meu, tal, sem problema. Mas eu nunca me senti à vontade para falar que eu fui professor do Grassetti, porque ele foi pro meu estúdio, ele já era o Grassetti. Ele mais precisava de um playground para modelar, um incentivo a mais para sair do computador e brincar com a massinha, né? Então, mas lógico que eu fico orgulhoso de ver esse bando de brasileiros. Se você pensar, você tem 4 brasileiros hoje em Santa Mônica, na Sony. Você tem o Igor Cato, que eu fui conhecer agora na Comic Con. Eu não conhecia de nome, conhecia trabalho, mas não conhecia ele pessoalmente. Mas o resto, o Gilberto Magno, que também entrou faz pouco tempo lá, ele ficou uns 2 meses no estúdio. Depois ele mudou de São Paulo e parou de ir. Um amor de criatura. O Glauco, né, que é amigo unha e carne do Grassetti, foi o Glauco que levou o Grassetti para o meu estúdio. E o Grassetti, quer dizer, você tem 4 brasileiros ali que ditam as regras lá, né? Sim. Então eu sinto um orgulho tremendo como brasileiro e como um professor assim que em alguma coisinha eu pude ajudar, se não muito tecnicamente, pelo menos como um suporte para eles desenvolverem, né? Então eu fico contente com isso, sabe? É bacana, assim. E além deles ainda tem um outro que está trabalhando no Hellboy 3, está na Inglaterra, o Bola. Tem um outro que está eu acho que está na Sony também, mas no Canadá, que é o Bruno Toniziello, que é especialista em cabelo e pelo, mas modelava bem. Tem um que também eu não sou muito de joguinho e tal, eu sou meio fora do lado B assim, né? Sim. Mas ele Dota, é isso? Dota, tá, Dota. tem Dota. Ele faz coisa pra Dota, que é o Thiago Vidotto, que também é muito talentoso, um menino muito bom. Enfim, saiu gente boa de lá, né? Tem o Bruno Melo, que também é um modelador 3D tecnicamente brilhante, assim, que era também amigo do Grassetti, o Grassetti que levou pra lá. Enfim, saiu muita gente boa de lá e espero que saiam mais vários, assim. Tenho lá hoje 2 alunos que realmente vão fazer diferença, né? Enfim, eu sou feliz com... E fazendo um merchan lá pro seu estúdio, lá tem aula do que tanto? Lá eu dou aula de escultura, né? Basicamente, aqui no Senac eu dou aula de desenho, de modelagem e de stop motion. Lá no estúdio é só modelagem. Mas agora eu quero abrir uma turma para adolescente, para jovens assim, criança e adolescente, de 10 a 15 anos, e outra turma para iniciante do zero. Eu pego na minha turma iniciante, a maioria eu pego iniciante, mas eu quero promover assim o meu aluno lá que é mais avançado, assim, eu acho que ele está pronto para começar a dar aula. E aí eu quero ver se a gente consegue fazer uma turma para ele. Sou professor lá. Então são turmas que são mais baratas do que aula comigo, uma outra formatação assim, mas não sem qualidade, assim. É um rapaz
muito talentoso mesmo. Uhum. E a última pergunta profissional que eu vou fazer. Qual que é o próximo objetivo que você tem no momento? Fora esse do Abrindo Prima para os iniciantes. Eu tô com umas ideias aqui na cabeça e pensando numa coisa que uma artista que eu fiz bastante trabalho, assim, ela me chamou já bastante para ajudar ela tem uma coisa muito do coletivo, que é a Maria Bonomi, é a maior gravurista brasileira viva hoje, tem 70 e tantos anos, assim, é um monstro da gravura, e faz escultura também e tal, e ela falou que a vida dela, que ela ganhou dinheiro mesmo quando ela entrou em obra pública. Então é um negócio que eu tô pensando e considerando seriamente em tocar projetos para levar. Eu tenho muita qualidade para ficar fechado no mundo que eu fico. Chegou a hora que eu preciso de mais. Você quer sair da zona de conforto, né? O universo que eu vivo já não basta. Então eu preciso mudar, eu preciso botar essas ideias em prática e quem sabe aí os próximos 2 anos não consigo fazer uma graça aí pela cidade ou pelo país, vamos ver. Tomara. E agora saindo um pouco da parte profissional, só as últimas perguntas já que eu vou fazer. Em questão de seu próprio trabalho, o que você tem muito orgulho assim que você fez? Eu nunca tenho. Eu sou um cara bem desapegado, assim, apesar de mesmo hoje ainda muita gente achar que eu sou metido, orgulhoso e tal. O que eu mais me orgulho mesmo não tem nenhum trabalho assim que eu acho que essa é minha obra-prima, isso eu nunca vou fazer de novo, não sabe? Eu sempre quis acertar numa peça, sabe? Eu olhava determinadas obras assim, né? Então você pega Rodin, né? Ele tem o Beijo. O Beijo é de uma poesia, o Beijo é de uma beleza, de todos os ângulos que você olha, é tão lindo aquilo. Quer dizer, ele acertou, não que ele não acertou em outras peças, ele acertou. O Pensador é uma peça linda, Danaide, Toilette de Vênus, Torso de Adele, tem Rodin, Balzac, tem uma infinidade, mas você olha o Beijo, é fabuloso. Você olha o Davi de Michelangelo, para quem teve a honra e a chance de ver de perto como eu tive, é espetacular. Então assim, eu queria acertar numa obra, acertar assim, pá, deixar uma obra que, né, você olha o Monumento às Bandeiras, o famoso Deixa que Empurro do Brecheret, é uma obra fantástica, não só pela dimensão, óbvio que pela dimensão ela é gigantesca, mas pela qualidade artística daquele escultor. Então eu queria acertar, sabe? Como o Beethoven acertou na nona, quer dizer, Beethoven é até um péssimo exemplo, porque ele acertou quase tudo, porra. É foda. Mas é isso, assim, deixar uma peça que daqui 100, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, a pessoa olhe e traga algo que aqueça a alma dela de alguma forma, igual aquece a minha quando eu vejo determinadas obras de grandes mestres, assim. Então eu não tenho orgulho de nada que eu já produzi, eu tenho orgulho de coisas que eu fiz, assim, ao longo da vida, como pessoa, como ajudar pessoas, ensinar, mostrar o caminho e tal, mesmo me orgulhar de me desculpar de injustiças que eu tenha cometido e tal. Mas em matéria de... Eu tenho um ego bem
bem baixo, assim, sabe? Apesar de muita gente achar que eu me acho, eu não me acho não. Eu só faço direitinho o meu trabalho. É como um bom sapateiro, sabe? É como uma boa costureira, é um ofício como outro qualquer. Sim. Você não é rockstar, nem nenhum tipo de superastro, nada. Você não é melhor do que ninguém porque faz um trabalho bem feito. Simplesmente você faz um trabalho bem feito. Isso aqui. Então você ainda está em busca daquela peça que você vai falar, essa daqui é uma peça. Se é a Mona Lisa que eu deixo. Se é que a gente tem consciência dessa peça quando a gente realiza. Porque eu acho que a missão do artista é uma busca. E essa busca, ela não tem fim, sabe? Quando você acha que você sabe tudo, você deixa de aprender. E o divertido da vida é o aprendizado, né? O divertido da viagem é a viagem. Não é o destino. Não é quando você volta para casa, é o caminho, né? Então é mais ou menos isso. O divertido é o caminho que a arte te proporciona, que a vida te proporciona, que no final eu vou morrer. E aí você não vai levar nada. Não levo nada. Talvez eu nem continue como espírito ou como qualquer outra coisa, assim. Então, é uma incógnita. É uma incógnita. Eu, como Vinícius, vou estar aqui só agora. Então, melhor aproveitar e tentar fazer o melhor que eu posso. Caramba, eu gostei bastante da resposta, pra falar a verdade. E a outra pergunta é uma obra, mas eu vou tentar chutar, uma obra que você admira muito. Vou falar que é O Beijo. Você falou bastante aí do Beijo. O Beijo é fantástico. Tem tanta obra boa. Tem a Valsa de Camille Claudel, que foi amante de Rodin. Teve tanto escultor, teve tanta gente boa, né? É injusto classificar uma só. Falar uma. A beleza da arte em relação ao esporte é que eu não tenho que escolher alguém para torcer. Entendeu? Eu posso torcer para Michelangelo, Da Vinci, Rafael, Henry Moore, Brancusi. Eu posso torcer para quem eu quiser. Eu torcer para eu não tô não tem campeonato. Né? Não é torço pro São Paulo, quero que os outros percam. Não, você torce para um e torce para outro. Eu torço para arte, eu torço pela poesia, eu torço para beleza. Então aí você nunca perde, né? Essa que é a vantagem da arte em relação ao esporte. Realmente. E só para ajudar o pessoal, que também eu vou tentar levar para as pessoas conteúdos importantes para a vida delas. Um dos requisitos não, mas um dos intuitos do podcast é esse. E aí, para finalizar, eu gostaria que você falasse assim uma coisa que você ouviu que te ajudou muito e uma coisa que se você tivesse ouvido teria te ajudado bastante. Eu não sei, eu com certeza teve coisas que eu ouvi, mas eu acho que o principal é o que fala existe uma série de entrevistas com um cara que estudou todas as religiões possíveis e imagináveis. Joseph Campbell. Ele fez uma série de entrevistas antes de morrer. Ele já estava com câncer. Que chama O Poder do Mito. Ele era um especialista em mitologia de todas as religiões. E uma das coisas que ele fala, que ele conta numa das entrevistas, é que ele estava num restaurante e aí ouviu uma criança na mesa do lado falar que eu não quero comer isso. E aí o pai deu um soco na mesa e falou: você vai comer isso. Eu também não quis fazer um monte de coisa na minha vida e tive que fazer.
E ele falava que quando você age assim, né, com uma criança, quando você educa alguém dessa forma, você tá negando o desenvolvimento daquela pessoa, a felicidade daquela pessoa, né? Ele chama de bem-aventurança. O Paulo Coelho pega isso e chama de lenda pessoal. Sim. E diversas outras filosofias vão dar outros nomes, tal. Mr. Crowley, da música do Ozzy, chamava isso de verdadeira vontade, a true will. Ele escreveu um livro que chama The Book of the Law, o livro da lei. E nesse livro ele fala: faça a tua vontade. Isso é tudo. É o resumo da lei. E só que quando ele fala isso, faça a tua vontade, não é eu quero enfiar o dedo no teu olho, eu vou enfiar o dedo. É uma coisa profunda, não é? Eu quero comer batatinha frita, eu como batatinha frita, fiz a minha verdadeira vontade. Não, tua verdadeira vontade é isso. Tua bem-aventurança. Buscar porquê da sua existência. E se todo mundo tivesse essa preocupação em fazer o que vai trazer felicidade e não o que outros esperam de você ou querem que você faça, ou depositem uma esperança nisso ou naquilo, fazer o que você gosta é fundamental para você ser um bom profissional. Porque imagino que é uma vida, sei lá, eu penso em empregos assim que eu provavelmente me suicidaria durante a vida. Um assessorista. Nossa, eu também acho que eu não... Eu acho que é o pior emprego. Eu prefiro ser lixeiro, passar a madrugada correndo atrás do caminhão, jogando saco pesado de lixo dentro da caçamba dele, do que passar um dia ou uma vida dentro de um elevador, perguntando que andar a pessoa vai, abrindo, fechando, falando bom dia, obrigado, boa tarde, boa noite. Ou passar um dia dentro de uma garagem, de uma portaria, perguntando que apartamento você vai, sabe? Tem coisas que eu acho que, porra, a vida é única, né? Pra você jogar assim, fazendo uma coisa chata, uma coisa... Não que uma pessoa não possa gostar disso, pode, sim. Tem louco pra tudo. Mas eu não entendo, assim. Eu acho que você tem que fazer o que você gosta e cair de cabeça mesmo. Levar a sério, estudar, não acreditar em talento. As pessoas acham que, não é. Quantas vezes eu ouvi, você tem talento. Se eu ganhasse R$50 por toda vez que eu ouvi um elogio, como você é talentoso, eu tava andando de BMW blindada, entendeu? Do último ano ainda. Só que eu não sou talentoso. Eu fui aplicado, entendeu? Então não é... Eu não nasci Mozart, eu não nasci tocando piano nem nada. Eu tive que aprender, sabe? Então... tanto que eu falo, não imponho barreiras, não imponho limites no... até aqui eu consigo fazer, daqui pra frente eu não consigo. Porque se você põe, você já não vai conseguir. Você tá dizendo pra você mesmo, você já fez uma programação cerebral que você não consegue. Agora, se você olha um trabalho e fala, porra, o cara tinha uma mão a mais do que eu, ele tinha um olho a mais, se eu tenho as mesmas armas para trabalhar que aquela pessoa teve, quer dizer, eu tenho 2 olhos que funcionam, tenho mãos que obedecem o meu comando e tal, então eu tenho que fazer alguma coisa, no mínimo, muito próxima do que aquele cara fez. Senão a pessoa que, por exemplo, perde uma parte do corpo e vira um desenhista, ele ia falar que não poderia antes virar um desenhista porque perdeu o braço, mas ele usou o pé, a boca. Então, tem tanta gente que se supera, tanta gente. Então, um dos maiores guitarristas da história do rock não tinha
a ponta de 2 dedos, que era o Tony Iommi, e inventou o Power Accord, que mudou, fez a história do heavy metal. Quer dizer, se ele olhasse pra mão dele e falasse, pô, eu sou um operário, perdi a ponta de 2 dedos, nunca vou tocar guitarra. Talvez não existisse o resto de todas essas bandas, Iron, AC/DC e o Escambau. Então, sei lá, eu penso assim, é uma forma de ver a vida. Sim. Gostei. Eu vou, depois quando eu postar, eu vou postar no YouTube, tá? E aí eu vou colocar as redes sociais que você quiser que os outros te achem, que puderem te achar. Se tiver um site também do seu estúdio. O site tá mas super fora. Não tá funcionando? Cara, eu nem sei, eu tinha um blog, hoje mesmo uma menina mandou perguntando de curso, de um workshop de mão que eu fiz 10 anos atrás. Caramba. E aí, então, mas eu me manda as coisas depois que Você me passa. eu te passo. Tudo bem, muito obrigado por fazer parte desse. Obrigado. Tô muito agradecido que a gente conversa, deu. Nossa, tudo isso? Deu. Eu falo pra caralho. Eu que agradeço aqui, é tanta coisa pra absorver aqui. Bom, é isso aí, falou.